Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui com o estudo da IBD desse domingo de manhã. É uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos mais esta lição da IBD. Hoje estudaremos a lição 8, que tem como título Proteção e Bênção de Deus a seu povo. Estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos estudar os capítulos 43 a 45. O texto áudio da nossa lição se encontra lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25, que diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para o estudo que teremos nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos pelo teu cuidado, pela tua proteção para com a nossa vida, Senhor. Te agradecemos também por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos mais um pouco da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que tu fales aos nossos corações. Ó Senhor, que o hino diminui, que tu cresças para o engrandecimento do teu nome, Senhor. Fale aos nossos corações através dessa lição que iremos estudar. Que a começar em mim, Senhor, possamos sair diferentes, ó Pai, do que entramos, ó Pai, para aprender, mais edificados pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, como eu já disse, hoje nós vamos estudar proteção e bênção de Deus ao seu povo. Como é maravilhoso, e o autor começa citando isso, quando nós temos a convicção de que Deus não está alheio à nossa história, que tem cuidado de cada detalhe. Nada passa desapercebido em relação à sua vontade. Meus queridos, como é bom ter esta segurança de saber que Deus conhece a nossa história, conhece toda a nossa trajetória e que as circunstâncias da vida poderão nos surpreender, mas jamais surpreenderão a Deus. Deus está à frente de todas as situações. Deus cuida e prepara todas as situações. Deus não está alheio às nossas dificuldades. E aqui não era diferente com o povo de Israel. O povo, por ter desobedecido a Deus, por ter realmente se afastado de Deus, estava agora sofrendo uma situação de exílio babilônico. Eles estavam vivendo ali um exílio que já se estendia durante vários anos. Mas Deus não estava alheio a este sofrimento. Deus não estava alheio àquelas dificuldades que o povo estava enfrentando. E nós vamos vendo pelo contexto bíblico, principalmente o capítulo 43, que o Senhor fala diretamente a esse povo agora, dizendo: olha, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus traz à memória aquele povo que havia desobedecido, que estava sofrendo aquele exílio naquele momento, mas Deus traz à memória o compromisso que ele já havia firmado com esse povo lá no passado, com Jacó, com seus descendentes, dizendo: olha, vocês vão ser a nação escolhida, vocês vão fazer parte de um propósito especial. Eu conheço a sua história, eu conheço o teu nome. E como isso faz diferença, saber que um Deus todo-poderoso, um Deus criador e sustentador de tudo quanto existe, nos conhece pelo nome. Conhece a nossa história, conhece a nossa trajetória, nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. E quando Deus fala aqui em Isaías que conhece pelo nome, nós não podemos dissociar isso do que significava o nome para aquelas pessoas.
O nome, para o povo de Israel tinha um significado muito grande, um significado de uma história. O nome representava a história daquela pessoa, a sua descendência, a sua linhagem. E Deus está dizendo que conhece toda a sua história. Deus não está alheio à história do seu povo. Deus não está alheio às circunstâncias, às situações que aquela pessoa está enfrentando. Deus o conhecia pelo nome e nos conhece pelo nome. O nome também era dado e significava, às vezes, o momento em que da concepção, no momento em que aquela pessoa nascia, as circunstâncias que envolviam aquele nascimento. Então Deus também está dizendo aqui que não está alheio àquelas circunstâncias que marcavam o nascimento de uma pessoa. Tanto que, em diversos momentos, no contexto bíblico, nós vemos Deus mudando o nome das pessoas, mostrando aí também o seu compromisso. Como foi o caso, por exemplo, de Abraão, que em determinado momento ele chamava Abrão e Deus mudou o seu nome para Abraão, que simbolizava pai de grandes nações, de muitas nações. E interessante que quando Deus faz isso, Abraão ainda não tinha o seu filho. Deus ali estava reafirmando a sua promessa e dizendo: olha, eu tenho o controle da situação e você será pai de muitas nações. Estava estabelecendo um pacto com Abraão, dizendo que a sua promessa estava de pé. Meus queridos, Deus não descumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir. Deus, quando ele promete, quando ele faz, quando ele diz alguma coisa, ele vai cumprir. Porque Deus não é incoerente. Deus não é um ser humano limitado, imperfeito. Os planos de Deus e os propósitos de Deus irão se realizar, independentemente das circunstâncias, porque Deus não está preso, não está limitado às circunstâncias. Deus é soberano, está sobre todas as coisas. E aqui nós percebemos que Deus, ele reforça, ele mostra aquele povo agora o seu comprometimento em livrá-los daquele cativeiro, do cativeiro babilônico que eles estavam enfrentando. Já haviam se passado 70 anos e eles estavam ali, mas Deus não havia mudado o compromisso que ele já tinha estabelecido com o seu povo. Aquele povo havia desobedecido a Deus, e isso trouxe as consequências de um cativeiro. Mas Deus agora, atentando para a condição daquele povo, dá novamente uma oportunidade a eles de se voltarem para Deus. E Deus restabelece o seu compromisso de cuidar, de amparar aquele povo naquele momento. O passado é apenas uma referência, mas não é mais determinante do nosso futuro. Isso foi significativo para o povo de Deus, pois foi justamente o passado que os levou, o passado de desobediência, que os levou para o cativeiro. Mas agora o Senhor escreve uma nova história. Deus, ele é especialista em escrever novas histórias. Não há pecado, não há circunstâncias de desobediência que não podem ser revertidas com o perdão genuíno de Deus. Deus, ele tem escrito novas histórias todos os dias. Pessoas que mudam as suas vidas, olham para o seu passado, olham para as suas atitudes de desobediência a Deus, se arrependem disso e assim têm a oportunidade de escrever uma nova história. Deus, ele é especialista em escrever novas histórias.
E assim estava acontecendo com o povo de Israel. Havia uma circunstância de desobediência no passado, mas havia agora um quebrantamento e uma oportunidade dada por Deus de se escrever uma nova história. Deus, ele quer escrever sempre novas histórias das nossas vidas, desde que tenhamos a oportunidade, desde que abracemos a oportunidade do arrependimento e da mudança de atitude, a mudança de direção. Deus quer sempre nos dar novas oportunidades nas nossas vidas, em todas as áreas, em todas as circunstâncias das nossas vidas, podemos escrever uma nova história. Não há situações perdidas para Deus. Não há nada que possa ofuscar o poder de Deus quando o busquemos e o busquemos de todo o nosso coração. A soberania de Deus. Uma das razões que levou o povo de Deus a enfrentar grandes tragédias durante a sua trajetória foi a idolatria. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E o homem, ele tende a buscar situações, circunstâncias, pessoas, objetos para ocupar um lugar que só pode ser ocupado por Deus. A vontade de Deus deve ser soberana sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos, numa atitude de rebeldia, até mesmo velada, ou até mesmo indiscreta, nos colocar, ou colocar a nossa vontade, ou colocar aquilo que pensamos, ou colocar alguém, ou colocar alguma coisa no lugar de Deus. Isso nos leva a caminhar para fora, para longe da vontade de Deus. E nos traz consequências para as nossas vidas. Muitas vezes nós imaginamos, meus queridos, que idolatria é simplesmente um ídolo, algo que a gente coloque ali em frente e comece a adorar. Isso também é idolatria. Mas as outras coisas que também ocupam o local, o lugar que é de Deus nas nossas vidas, também é idolatria. E também nos afastam de Deus. Esta sempre foi uma das grandes pedras de tropeço na experiência do povo de Deus. A tradição do profeta Isaías, traz mais uma vez a lembrança de que Deus não divide a sua glória com ninguém e nem admite nenhum outro tipo de adoração além daquela que é direcionada a Ele. Deus, Ele quer de nós, busca em nós exclusividade na adoração. Não podemos colocar nada e ninguém no lugar de Deus nas nossas vidas. Deus é soberano sobre todos os povos, reinos e nações. Essa é a mensagem do escritor. Deus se apresenta como o grande eu sou. Assim como ele se apresentou a Moisés, eu sou o que sou. E é a soberania de Deus que nos garante o socorro nas circunstâncias das adversidades desta vida. Ele é quem realiza com o seu poder o livramento sobre nós. A idolatria é condenada pois questiona a soberania de Deus como o único digno de ser adorado. Tudo o que somos e temos vem dele e são para ele, e todos os demais objetos de adoração não meramente obras das mãos dos homens, como retratos de sua finitude. Todas as obras, todas as outras coisas que são objetos de adoração pelo homem, até mesmo a si mesmo, quando o homem se adora, quando o homem adora alguma coisa, alguma pessoa, se reveste da finitude do ser humano. E Deus, ele é infinito, ele é todo-poderoso. Por isso, Deus é o único que deve ser
adorado. Por mais precioso que o fruto das nossas mãos possam ser, não se compara a quem Deus é. Tudo o que somos ou fazemos são resultados da própria criação, pois tudo vem de Deus. Portanto, nada que esteja na dimensão das coisas criadas está em condições de ser adorado. Somente o Criador é digno de adoração. Tudo que é objeto das nossas mãos ou fruto do nosso trabalho é efêmero por natureza e seu valor está restrito a terminar da misericórdia de Deus, que nos dá a capacidade de concluir e produzir. Somos meros cooperadores de Deus, cooperadores do ato da criação, sendo então adoradores do verdadeiro Criador. Qualquer interpretação diferente disso é reprovada pelo Senhor e é vista como alienação ao propósito de Deus para com o seu povo. O Senhor está no controle da história. Meus queridos, aquele povo foi para o exílio, mas esse exílio tinha data e hora marcada. Deus já havia dito ao profeta que esse exílio um dia terminaria. Porque Deus tem o controle da história. Muitas vezes nós somos levados a pensar, ou somos levados a... são pregados situações que querem demonstrar que Deus não está no controle. Mas Deus continua no controle de toda a história. Deus sabe o que irá acontecer e já preparou um final. Nós já sabemos o final da história, porque Ele nos revelou através da sua palavra. Deus continua no controle de toda a história. Aquele exílio tinha data para começar, mas também tinha data para terminar. Deus estava conduzindo toda a história e usou de todos os meios necessários, agora com os persas, para mudar o cenário daquele povo, né, para realmente dominar agora sobre os babilônios e assim trazer o tão esperado livramento do povo de Deus daquele exílio. Deus continua no controle da história. Aqui nós vemos a figura do rei Ciro, que é apresentado pelo escritor bíblico como pastor de Israel. Na verdade, aqui há uma simbologia já demonstrando ou apontando para Jesus, que seria realmente o grande Salvador, aquele que viria para remir o povo, para buscar e salvar não só o povo de Israel, mas todos aqueles filhos de Abraão agora, que receberam esta condição por serem recebidos por Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós recebemos esse status agora de sermos chamados filhos de Deus e, portanto, descendentes de Abraão, né? Nós temos esta promessa de Deus agora sendo revelada a nós, que outrora éramos gentios, outrora estávamos distantes de Deus, mas agora recebemos esta promessa. Então o rei Ciro aqui representa Jesus, que viria para buscar e salvar o homem perdido. E não mais dar um livramento temporário, um livramento que revestia-se, né, das condições humanas, mas agora um livramento eterno. Então aqui nós vemos toda esta situação apontando para Jesus, porque como nós já dissemos nas lições anteriores, toda a Bíblia remete-se a Jesus. Jesus é o grande Senhor, é o grande Salvador, aquele que veio para buscar e salvar o homem perdido. Meus queridos, nós queremos concluir essa lição dizendo que Deus não mudou.
A sua palavra também não mudou. Deus continua cuidando de nós, até mesmo dos mínimos detalhes. Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus não está alheio às nossas dificuldades. E Deus tem o controle da história. Ele está lá no final. Ele está agora com você, comigo. E Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, como diz a sua palavra. Portanto, que confiemos no Senhor, que busquemos a Ele, que realmente coloquemos as nossas vidas nas suas mãos, que não nos ofusquemos com as circunstâncias, não tememos as circunstâncias futuras que nos cercam, mas confiemos no Senhor. Ele continuará cuidando de nós. Basta que nós o busquemos de todo o coração. Que Deus nos abençoe e nos dê um entendimento da sua palavra. Que possamos não só ouvi-la, mas que possamos aplicá-la dia a dia nas nossas vidas, sabendo que o Senhor cuidou, tem cuidado e cuidará de nós. Que Deus nos abençoe.